Olá pessoal, boa noite. Bom, hoje então nós vamos falar sobre homeopatia. Nesse primeiro contato de vocês com a homeopatia, eu vou falar um pouco sobre o pensamento, né? Como que quais são os pilares, né, que dão alicerce a essa terapêutica, porque ela é bem diferente da alopatia. Vocês vão ver aí ao longo da disciplina, tá? Desde a farmacotécnica até a forma de tratar o paciente, tem uma outra perspectiva, uma outra visão, tá? Então, para ajudá-los aí, eu vou deixar já disponível desde agora um artigo científico que fala um pouquinho sobre essa forma de pensar, né? Dentro da homeopatia, que nós vamos usar ele para discussão lá no final da disciplina só, tá? Porque vocês vão ver que no primeiro momento vocês vão ler ele vai parecer um pouco difícil, né? Mas com o tempo vocês vão se adequando aí. Então é muito importante assistir às aulas sequencialmente, não pular, porque ela vai dar. Cada aula que a gente trabalhar vai dar uma base para vocês entenderem a subsequente e assim por diante, tá? Mas é uma técnica bem legal, eu gosto muito, né, da homeopatia, eu sou homeopata e ela tá muito linkada com a acupuntura, com florais de Bach, fitoterapia, vocês vão ver aí, né, que é justamente a parte que eu trabalho. Eu vou sair aqui da frente dos slides, porque esse slide é um pouco menor, tá? Bom, então vamos pensar, né? A homeopatia ela tem uma visão diferente aí do ser vivo e é isso que eu preciso que vocês compreendam, porque a homeopatia ela está dentro de uma terapia que é denominada terapia holística, ou seja, na homeopatia nós vemos o ser, o paciente, como um todo. E não como a nossa medicina. A nossa medicina dividiu, né, o ser vivo em partes e cada médico ele vai tratar de uma parte específica. Por exemplo, eu tenho um oftalmologista que trabalha, né, com o olho, então ele é especialista nessa área. Se você tem alguma dor intestinal, você vai num gastro, né? Então, na nossa medicina, nós temos essa divisão. Na homeopatia, não. Nós trabalhamos o ser como um todo. Então essa visão do ser vivo, né, que a homeopatia traz pra gente, é muito importante para nós entendermos essa terapêutica, tá? Então, olha, observe uns aos outros. Se você estiver na sua casa, você pode observar alguém. Pensa, né? Isso é uma questão filosófica, né? Se alguém for olhado só de costas, será completamente diferente do que se olhado de frente, tá? Então, no entanto, essa pessoa, mesmo sendo olhada de costas ou de frente, é a mesma pessoa, concorda? Esse ponto filosófico que a homeopatia traz, ela é muito importante para a gente. Porque quando nós compararmos isso com a nossa medicina, nós vamos ver que o paciente ele não é só um número, né? Ele deixa de ser um número. Ou aquele médico que o paciente entra, né? Que acontecia muito antigamente, o médico nem olhava para a cara do paciente no SUS, né? Já ia empurrando medicamento só pelos sintomas que já tinha descrito ali lá fora, até para a enfermeira, e mandava a pessoa para casa. E isso na homeopatia, isso não acontece, né? Nós vamos ver todo o conjunto de sintomas da pessoa, inclusive o quadro emocional. Então vamos ver um exemplo aqui que eles colocaram pra gente. Olha, imagina essa bola. Aqui, nós temos alguns espelhos refletindo algumas, né, faces dessa bola. E se nós olharmos essa e essa, olha, elas têm praticamente o mesmo padrão, né? Eu não estou vendo marca nenhuma aqui pelo espelho, porque eu estou vendo o reflexo de uma face da bola, onde eu não tenho nada de diferente, por exemplo, dessa e dessa. Porém, se eu ver essa face aqui, que está escondida do espelho, mas que reflete um pouco aqui, olha o que eu tenho. Aqui é aquele buraquinho que enche a bola, né? Então, isso é o que a homeopatia traz. Será que adianta eu só verificar essas partes, né, num ser humano, sendo que eu posso analisar ele o conjunto inteiro para ter uma compreensão maior daquele ser, tá? Será que se esse furo fosse uma patologia, esse buraquinho fosse uma patologia no ser humano, será que essa patologia não está sendo deixada de lado se eu verificar ele somente dessa frente? Então, pessoal, vocês vão ver que essa aula é bem filosófica, vocês vão entendendo isso aí ao longo do curso, tá? Mas você já tem um fundamento teórico muito grande aí da área farmacêutica e médica, né, para vocês conseguirem compreender a filosofia homeopática. Eu sempre brinco com todos os meus alunos nessa área
Que eu falo pra eles, deixa eu até aparecer aqui, pra vocês gravarem essa imagem na cabeça. Eu falo assim, olha, nós estamos estudando uma filosofia diferente da nossa medicina. Então, nós temos que. É como se a gente dividisse a nossa cabeça, né, em duas caixas. Numa caixinha você coloca tudo que você aprendeu no curso de farmácia sobre a nossa medicina, e na outra caixa você coloca tudo que você aprender sobre a área holística e complementar, né? Porque são fundamentadas em pilares filosóficos diferentes. Né? Senão você começa a conflitar, porque muita gente fala assim, homeopatia não funciona. Homeopatia é só diluição, né? Não tem atividade nenhuma. E não é bem assim. Porque o funcionamento da homeopatia, ele vem do pilar que ela está fundamentada. Né? Tanto que nós temos muito médico homeopata, muitas pessoas que conseguem atingir o tratamento com homeopatia. Vamos supor, você está com uma enxaqueca. Né? E você tem essas crises de enxaqueca e você toma um medicamento alopático lá da drogaria e não tem resolvido. E você vai procurar o homeopata. O homeopata, com o medicamento homeopático, ele consegue resolver o seu problema. Você não sente mais a dor. Pronto, o seu objetivo não foi atingido? Foi, então quem diz que não funcionou? Né? A pessoa que está recebendo o tratamento, que se sentiu alívio do sinal do sintoma, obteve essa melhora. Esse é um dos fatores, porque tem tanta coisa envolvida, né, numa avaliação homeopática, que vocês vão prestar atenção, né, nessa forma de avaliar o paciente, quão detalhada ela é. Né? E outra coisa que precisa ficar muito bem claro, a homeopatia não exclui, né, a medicação alopática. Tá? Então, por exemplo, a gente vê muito isso na televisão. Inventaram aí, tem um medicamento homeopático para o câncer. Pessoal, aquele medicamento, né, nós temos algum conjunto de substâncias que vão ajudar a energia do paciente. Vocês vão ver que a homeopatia trabalha com a parte energética. Né? Isso não exclui o paciente de ir fazer a quimioterapia, de fazer a cirurgia se for necessário, de fazer os tratamentos da nossa medicina, porque a homeopatia é uma medicina complementar. Ela vem complementar a medicina que nós já temos. Tá? Eu vejo muita gente falando igual antigamente, é alternativo, né? Se isso não deu certo, vai para outro. Não é assim que funciona. Nem com a homeopatia, nem com a acupuntura, nem com a fitoterapia chinesa e toda a medicina ayurvédica, todas elas são complementares. Se eu tenho um conhecimento, ele tem que ser complementar. E isso já tem acontecido aqui no Brasil, né? Os médicos brasileiros têm entendido como funciona essa terapia complementar e como colocá-la dentro de hospitais, né, dentro do SUS e como colocá-la em prática junto com a nossa medicina. Isso é bem legal. Tá? Espero que vocês, sendo meus alunos, tenham esse nível de conhecimento e compreensão para não sair falando bobagem. Né? Bom, vamos lá. Então, estava falando da visão do ser vivo, né, que é visto, dependendo do ponto que ele, de qual ângulo ele é visto, nós temos um ser vivo completamente diferente. Vamos jogar isso para a questão emocional. Tá? Se eu tenho um ser vivo lá, que ele está falando, ele é muito importante, pois permeia todo o seu pensamento clínico-terapêutico. Ou seja, a visão que o médico tem, né, ou que quem está tratando tem daquela pessoa, vai permear o pensamento clínico-terapêutico. Isso na homeopatia é importantíssimo. Né? Quais os sintomas e sinais você vai escolher para tratar o seu paciente vai depender muito da interação que você tenha com ele. Tá? Então isso é bem legal. E também vamos pensar uma outra situação. Nós sabemos que temos as doenças psicossomáticas, né? Então vamos supor que uma pessoa vai num médico para tomar um medicamento antipsicótico, porque ela está triste. Só que ela não trabalha o porquê disso, né? Você acha que isso ia funcionar? Vai chumbar a pessoa ali, ela vai passar aí na vida como se fosse um zumbi e beleza. Pessoal, a homeopatia, a acupuntura e as práticas holísticas, ela vem para tirar um pouco isso, né? Assim como você colocar a pessoa numa psicoterapia, por exemplo. Né? Tá, estou tomando medicamento, mas estou sendo acompanhado por um psicólogo. Né? Estou fazendo um tratamento holístico. E aí sim você está, então, fazendo um tratamento completo. Na nossa visão holística. Tá? Bom, então, se formos pensarmos como médicos, até na nossa terapia também vai valer muito isso, né? Se o médico ele trata uma gastrite, por exemplo, te dá omeprazol
e não consegue correlacionar com essa gastrite nervosa, por exemplo, você vai estar fazendo tratamento por uma coisa que vai estar sempre ali, né? A raiz do seu problema não foi tratada. Isso na homeopatia é muito difícil de acontecer porque nós acompanhamos o paciente por um longo tempo, tá? Bom, e para você conhecer o seu paciente, né, lógico, a anatomia e a fisiologia são considerados básicos, isso em qualquer clínica, tá? Pode ser ela alopática ou homeopática, né? Então, sem ela, o resto da clínica é impossível. Nós precisamos conhecer fisiologia, conhecer nosso paciente, para podermos medicá-lo com maior precisão, tá? Bom, para a homeopatia é importante saber que existe um nível de estruturação do ser vivo em que uma parte representa o todo. Então, é o que nós estamos falando. Uma parte do ser vivo representa o todo, tá? Aqui para nós. Então, essa parte ela é pequena, ela é uma parte menor, só que essa parte menor é uma parte menor de um todo. Então, vamos supor que a pessoa chega e fala que ela tem uma dor de cabeça. Tá bom, então a patologia está localizada na cabeça, mas essa patologia reflete um corpo inteiro, né? Uma pessoa inteira, um conjunto de emoções e inclusive as suas interrelações pessoais. Então essa pessoa tem mãe, tem filho, tem pai, né? Tem tio, tia, tem patrão. Então quais são essas relações, tá? Para homeopatia isso se expande além do ser, né? Quais são essas rotinas? Quantas vezes nós não encontramos pacientes na clínica que relata pra gente, por exemplo, uma grande satisfação no trabalho. Então, pessoal, por exemplo, eu tô lá na clínica trabalhando. E aí eu sou acupunturista e nós somos holísticos também, né? Fundamentado na terapia holística. E aí a gente está tratando o paciente, que ele está apresentando alguns sintomas, principalmente sintomas que estão relacionados com o psicológico, por exemplo, psoríase, né? A pessoa gastrite nervosa, até algumas doenças um pouco mais graves, por exemplo, o Crohn, né? Tá muito ligado com o emocional. E aí a pessoa tá lá fazendo tratamento, e quando nós vamos conversando com essa pessoa, a gente vai descobrindo que tem outras situações envolvendo essa patologia. E aí a gente coloca então para pensar o que será que é mais interessante no tratamento dessa pessoa. Será que compensa então ficar naquele trabalho, naquele emprego que está te sugando, né? Tanto assim? Será que não seria mais interessante às vezes cair o padrão de vida ou começar a pensar na mudança de emprego, né? Será que isso não vai te dar um passo para uma situação de vida melhor, tá? Então não é uma coisa assim, a pessoa não chega, não é um coaching, né? Que, vamos mudar, vai ser agora e pronto. Não, pessoal. A pessoa chega para um tratamento, nós vamos conversando com ela e ajudando num pensamento energético só, né? Mas, de repente, a própria pessoa chega a perguntar, fala assim, como que eu faria isso? Né? Fala assim, será que não seria interessante, às vezes, entrar numa faculdade? Né? Faça um curso, ou um curso técnico que é mais rápido, né? Dependendo do nível financeiro que a pessoa ganha, do tipo de trabalho que ela tenha, né? Ou já programar algumas atividades. Não, não tenho como, a empresa é minha, não tem como sair daqui. Tudo bem, então vamos tirar tempo, né, para você dentro da sua semana, né? Você está se entregando demais para aquela situação e você não vai ficar muitos anos ali, se você continuar desse jeito. Então vamos tirar um tempo para você, né? Então você está fazendo um tratamento homeopático para tratar alguns sinais e sintomas, mas você vai fazer um acompanhamento com o acupunturista, né? Mesmo que seja uma sessão de relaxamento, de autoconhecimento, você vai fazer um tai chi chuan, uma yoga, né? Já que você não gosta de academia, porque isso é o que aparece, né, pessoal? Estou falando assim o que realmente acontece no dia a dia, tá? Deixa eu sair aqui de novo. Bom, então vamos entrar aí na visão da terapêutica, tá? Tem um slide repetido aí, mas é proposital, né? Então, olha, a visão do ser vivo é diferente, nós já entendemos isso, e isso, consecutivamente, as terapêuticas podem ser diferentes, tá? Depende de qual frente o homeopata vai atacar, né? Quais os medicamentos que ele vai priorizar. Vocês vão entender também quais são os medicamentos homeopáticos e como trabalhar com eles, tá? Bom, então, ó, se um utiliza uma terapia X, né? É, vamos supor que esse terapeuta utilizou essa terapia X, né? Vamos supor que é um medicamento X, vem da pessoa de frente, selecionando os seus sintomas de acordo com essa visão. Ótimo, pessoal, está muito bem fundamentado,
né? Muito bem fundamentado. Porque se o terapeuta está vendo aquela situação, ele vai começar a combater a patologia por uma vertente. Ótimo, né? Melhor do que não fazer nada. Ele vai conseguir chegar no tratamento final. Lembre que nós estamos aqui tentando descobrir patologias que já se agravaram, já viraram casos mais complexos, onde nós temos que mexer com a fisiologia. E para mexer com a fisiologia, nós entraríamos com medicamentos alopáticos ou com um processo cirúrgico, aí o que for necessário, tá? Mas se estamos começando, pegando naquela patologia logo no começo, tá muito bom, nós vamos conseguir resolver aquilo, né? E aí nós teríamos sucesso. Vamos supor que a gente tem um outro terapeuta, mas que agora vê a pessoa de costas, né, para uma visão de costas. E ele vai dar uma terapia Y, né? Que pode ser derivada ou não de X, ou seja, pode ser semelhante ou não à terapia X, tá? Ah, então quer dizer que esse homeopata aqui, ele é pior do que esse. Não, pessoal. A única coisa, assim, situação que aconteceu é que aqui o homeopata selecionou a pessoa como se fosse vista de costas. Isso daqui vocês conseguem compreender, óbvio, né? Que é um ponto filosófico. Ou seja, na verdade da prática, o terapeuta que usou o outro, né, o que usou o medicamento X, ele selecionou alguns sintomas, tá? E esse daqui ele selecionou e deu atenção a outros sintomas. Então, ele pode passar um medicamento que seja diferente do outro, tá? E aí ele vai ter o sucesso também, porque ele está vendo aí é, alguns outros pontos, tá? E essa terapêutica, ela pode ir mudando, né? Pode ser que lá para frente o X tenha que mudar, o médico que prescreveu esse daqui teria que mudar para esse Y e o médico aqui que prescreveu esse teria que mudar para o X. Então vamos supor, se eu tenho dois médicos diferentes, homeopata. Um prescreveu o X como está no slide passado e outro prescreveu o Y, medicamento Y, tá? Eles estão errados? Não. Simplesmente eles estão vendo pontos de vista diferentes, né, da patologia e tratando aí por alguma frente diferente. Porque isso acontece muito. Na nossa medicina é mais complicado disso acontecer, né? A pessoa tem uma conjuntivite, você, por exemplo, vê qual é a etiologia da conjuntivite, você prescreve o medicamento, se ela for bacteriana um, se ela for viral outro, acabou, né? Na homeopatia já não é bem assim, né? Nós temos toda essa interação aí e o resultado é sempre o mesmo, né? Apesar de ter uma perspectiva aí do paciente um pouco mais profundo, um pouco menos. Vamos supor, vou dar um caso simples. Vamos supor que é uma mulher ir num médico. Esse daqui é homem e esse daqui é uma mulher, né? Ficou estranho, né, o Y, mas vamos fazer ao contrário. Essa médica é uma mulher e esse médico é um homem. Pronto, XY ficou melhor, né? Bom, então, se o paciente é uma mulher, vamos voltar lá, né? Se o paciente é uma mulher e vai numa médica mulher, de repente, vamos pegar essa situação, de repente ela conseguiu se sentir mais à vontade em abrir, colocar, né, exteriorizar alguns sentimentos a mais, né? Do que ela falou, por exemplo, pro esse médico aqui, né, que seria um homeopata homem, por exemplo. Só a diferença de sexo entre o atendimento já pode dar alguma diferença nessa visão. De repente aqui ela não falou todo o quadro psicológico que ela está passando, do que ela falaria se fosse uma médica mulher, por exemplo. É uma situação. Então a terapêutica poderia sair diferente, mas o foco é o mesmo, porque vocês vão ver que os medicamentos homeopáticos, eles pegam uma gama de sintomas, né, muito grande. Então a terapêutica vai resolver. Como eu falei para vocês, quando nós conversarmos sobre medicamentos homeopáticos, eu volto aí para vocês, volto assim, né, nesse pensamento filosófico para vocês entenderem porque a terapêutica pode ser um pouco diferente. Bom, então, como está escrito aqui, estariam todos tratando da mesma pessoa, visto de maneiras diferentes, selecionando os sintomas de acordo com esta ou aquela visão, tá? Com terapêuticas diferentes, não supressivas, mas estariam tratando a mesma pessoa, né? Bom, aí aqui é aquele slide que eu coloquei para vocês, né? Então vamos supor, quais são, né, a visão do ser vivo, o que você precisa ver para ver aquele ser, né? Quais são as condições que a homeopatia traz, tá? Então nós vamos focar um pouco na homeopatia. Eu repeti esse slide aqui porque na acupuntura e na fitoterapia nós também temos algumas outras vertentes que entram aqui no meio, tá? Bom, então o que precisamos saber?
daquele nosso paciente, tá? Quais as características e formas, sua anatomia, né? Será que a pessoa está em perfeitas condições anatômicas? Tem alguma patologia que já se agravou? Lembra que para nós holísticos a patologia ela começa, né? Geralmente, por exemplo, na acupuntura, de fora para dentro, de cima para baixo, no corpo humano. Então, será que essa patologia já não se agravou? Né? Será que já não atingiu a parte anatômica e eu preciso observar isso? Tá? A constituição, né? Todo o padrão ali da pessoa, o que tem, quais são a forma de alimentação que ela tem, quais são as condições gerais ali que aquele ser vivo vive, tá? Toda a constituição, tudo que vai compor aquele ser, tá? O temperamento, né? Então a parte emocional é extremamente importante, né? O conteúdo, os órgãos, os tecidos, né? Como que tá? Nós temos que fazer essa avaliação também. Tem pessoas, olha, eu sinto já muita dor de rim, né? Olha, eu fumo há muito tempo, já não tenho a respiração muito adequada. É isso que é o ver o órgão, tá? E levar em consideração. Se a pessoa está lá para um tratamento, para uma tristeza emocional, mas ela relata algum problema no órgão, nós vamos ficar de olho nisso também, tá? Funcionamento do estado de saúde e doença, aquilo que eu falei, a fisiopatologia. Tem alguma doença a ser tratada? Continue o tratamento, né? Então a pessoa vai na homeopatia, fazer o tratamento homeopático, mas ela tem diabetes, gente, ela vai continuar tomando insulina, né? Isso é uma coisa que acontece aí algumas vezes, que tem alguns profissionais que não são tão profissionais assim e acaba dizendo para o paciente, não, só o medicamento homeopático funciona, porque é um só. Pessoal, é um medicamento homeopático na homeopatia. Mas se eu tenho um processo fisiológico instalado no meu paciente, ele vai continuar fazendo aquele tratamento e ponto final, tá? Isso nunca foi discutido. São simplesmente homeopatas que não seguem aí, né, o que deveria, tá? Aí sim, vamos supor, tá, com medicamento homeopático eu consegui uma regressão de um processo patológico, aí eu posso ir diminuindo aquela medicação se for um médico homeopata, né? E se ele for médico mesmo, agora o farmacêutico pode fazer prescrição homeopática também. Mas aí ele vai vincular-se a um médico, né? Que o médico está fazendo, pegar uma situação aí, vamos supor, eu estou medicando um paciente com uma medicação homeopática para um quadro de depressão, né? Mas esse paciente, ele além de tomar o homeopático, ele está tomando também um psicotrópico, né? Um medicamento aí que um psiquiatra prescreveu. Pessoal, se o medicamento homeopático começar a organizar essa pessoa, é óbvio que ele pode voltar no psiquiatra para o psiquiatra ir ajustando a sua medicação, tá? Nunca nós, como homeopatas, vamos mexer nisso. Inclusive, até se o médico é homeopata e não é da área, ele não vai mexer também no do colega, né? Mesmo se a gente estiver falando de dois médicos, tá? Bom, a dinâmica entre a forma, funcionamento, anatomia e fisiologia. Então, como eu falei para vocês, nós vamos ter que perguntar o máximo de coisas para o paciente para a gente conseguir ver ele como um todo. E unir tudo isso, né? E aí, nós vamos ter então um modo diferente de ver um ser vivo, de coletar esses sintomas ou características dele. E isso, essa forma de coletar os sintomas diferente, é o que às vezes leva a uma terapêutica X ou Y. Tá? Bom, uma outra situação, nem todos, tá? Modos assim de tratar o paciente dessa forma holística é exclusivo da homeopatia, né? Como eu já falei para vocês desde o começo dessa aula, né? Além dessa homeopatia, tem outras terapêuticas que abordam o ser vivo como forma holística. E eu vou dar uma pincelada só em cada uma delas, tá? Deixa eu aparecer. Então, como eu já falei desde o começo da aula quais são, né? Que é a acupuntura, a fiso, é, acupuntura, nossa, agora fugiu o nome, gente. Fitoterapia chinesa, né? A própria fitoterapia nossa também. São a medicina ayurvédica, são formas de tratar esse paciente com uma visão holística, tá? Bom, é, então vamos dar essa pincelada, vamos falar aí. Uma coisa legal que eu sempre deixo é essa frase, né? Não é julgamento de valor, tá? Ou seja, não tem uma terapia que é melhor ou pior que a outra, né? São só diferentes, nós vamos tratá-las como coisas diferentes. Então, eu tenho acupuntura, é uma situação. Eu tenho reiki, por exemplo, é outra situação. São terapias diferentes que abordam o ser vivo da mesma forma,
como holístico, tá? Bom, a acupuntura nada mais é que a inserção, né, de agulhas ali ao longo dos meridianos que percorrem o corpo, tá? E a acupuntura nós temos também essa visão holística, é muito interessante. Eu acho que eu dei um curso, né? Algumas pessoas da sala participou aí sobre algumas terapias, tá? Holística também, se alguém tiver interesse, pode me mandar aí no Whats, que a gente pode tentar abrir uma outra turma, né? Para compreender essas outras terapias. Aqui na aula nós vamos focar somente na homeopatia, tá? A farmacoterapia chinesa é diferente, né? Ela utiliza plantas, alguns recursos também mineral, animal. Animal, por exemplo, derivado, né? Tipo o mel, tá? Ou até mesmo a picada da abelha já pode ser considerada aí na terapia chinesa, né? Como apicultura. E aí, a prescrição desses chás também entra aí numa visão holística, numa forma holística, tá? A nossa fitoterapia, apesar dela ter, aqui está falando, né, apesar dos medicamentos eles serem isolados ou eles, né, serem obtidos aí de uma forma artificial ou purificados, eles vêm de uma terapêutica que geralmente também vê o paciente de uma outra forma, com outro ângulo, tá? Nós temos sim fitoterápicos que são específicos para cada órgão, para cada situação, mas nós temos alguns fitoterápicos gerais. Inclusive, pessoal, a homeopatia utiliza-se tinturas, né, vegetais, por exemplo, não só, né, utiliza várias outras substâncias do planeta também. Mas uma delas é a tintura, que é obtém das plantas, para poder fazer os seus medicamentos homeopáticos, tá? Mas não pode confundir. Fitoterapia, eu tenho um medicamento obtido através da planta, que foi passado ali por um processo de manipulação, tá? Inclusive de purificação daqueles componentes da planta para poder fazer o medicamento fitoterápico, né? Já na homeopatia, não. Isso não é sinônimo de homeopatia. A homeopatia é diferente, tá? Então, a ação da planta medicinal não deve ser uma só, né? Tem que ser a soma dos seus componentes, tá? Mas também a interação entre eles. Então, na homeopatia, nós utilizamos o extrato, que é a tintura da planta, diferente da fitoterapia. Vocês já passaram por fitoterapia, já sabem que fitoterapia tem todas aquelas questões, né, para poder lançar um medicamento. Já a homeopatia é diferente, né? Os medicamentos já estão descritos há muito tempo e vem aparecendo algumas novas literaturas, mas geralmente a gente já tem aí a gama dos medicamentos que nós vamos trabalhar. Florais, nossa, essa é a maior pergunta que todo mundo faz. A professor floral é um homeopático? Não é, tá? Vamos ver qual que é a ideia do floral. Nós vamos falar sobre floral na aula. Ela faz parte do nosso cronograma lá no final, tá? Nós vamos dar uma pincelada sobre floral. Mas o que é o floral? O floral, a forma de manipular o floral é bem semelhante ao homeopático, porque Eduard Bach, que foi o que criou os florais de Bach, ele era um médico de formação homeopática, tá? Mas o floral é um conjunto de plantas, de flores, principalmente flores, né? Ele pegou as flores, na verdade, por isso chama florais, para poder fazer tratamentos emocionais relacionados ao emocional, tá? Então isso não é homeopatia. A homeopatia trabalha com patologias, né? Um pouco mais graves ou patologias gerais ao longo do corpo todo. Os florais de Bach não, só trabalha ali com conjuntos emocionais, tá? E hoje em dia há um grupamento enorme de florais de Bach, inclusive brasileiros. Por exemplo, além dos florais de Bach, nós temos florais de Saint Germain, tá? Que são outro grupo de flores que são utilizadas para fazer os medicamentos da terapia floral, certo? Quando eu for voltar, então, nesse aspecto, vocês já vão ter conhecido toda a prática homeopática, vai dar para entender um pouco mais a diferença de floral e homeopatia. E aí vem a homeopatia, né? Então, a homeopatia, ainda que essa seja uma terapêutica, ainda que estas outras que eu falei não sejam uma terapêutica homeopata, ela faz parte do mesmo grupo que vê e trata a pessoa do mesmo jeito, né? Então, nós vamos fazer a prevenção, a prescrição e tratar o ser vivo de uma maneira diferente do que as dos medicamentos alopáticos. Alopático a gente tem um medicamento anti alguma coisa, por exemplo, antiácido, né? É,
Anticoncepcional. Sempre é anti alguma coisa, anti-alérgico, né? Então são medicamentos anti alguma coisa. A homeopatia já é diferente. Nós tratamos o medicamento, o sintoma, desculpa, né? A patologia e o sintoma, com substâncias ultradiluídas que provocam também sintomas semelhantes, que é o que nós vamos aprender na próxima aula, tá? Então nós vamos ver essa fisiologia e fisiopatologia do ser humano na homeopatia de uma forma diferente dos medicamentos que vocês estudaram até agora, que são chamados de medicamentos alopáticos, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender aí o comecinho da filosofia da homeopatia, tá? Eu não gosto de deixar as aulas muito extensas, aqui já tem meia hora, é bastante informação, principalmente para uma forma terapêutica nova que vocês estão conhecendo agora. Depois nós vamos ter a parte prática, né, a aula prática, que aí dá pra gente discutir. Se vocês tiverem dúvidas, sempre lá no grupo do WhatsApp, pode ir, tá? Pode ir conversando comigo lá e eu vou respondendo aí ao longo da semana, tá? Hoje eu vou deixar a aula, então, o vídeo da aula e o artigo. O artigo é só para vocês darem uma passada de olho, tá? Para quem quiser, se der um tempinho aí, dá uma passada de olho nele. Porque nós vamos trabalhar com ele mesmo lá pra frente da disciplina, como eu falei pra vocês. Só que eu já quero deixar aí para quem tiver curiosidade, tá? Aproveita que ainda sobra tempo de aula, né? E dá uma olhadinha. Bom, pessoal, então, por hoje é só. Saiu aqui. Por hoje é só. E na homeopatia eu acho que nós vamos conseguir trabalhar muito bem. Já trabalhei dessa forma com a outra turma e deu tudo certo, tá bom? Então, pessoal, boa noite. Tchau, tchau.